Tudo bem com você? Eu sou o Jonesi e seja muito bem-vindo ao canal do Jô Martins. Hoje o assunto é pesado. Você já ouviu falar do Hospital Colônia na cidade mineira de Barbacena? Se não, hoje vou te contar a tragédia do Hospital Colônia. Mas antes, você pode me ajudar se inscrevendo no canal e deixando um like. Não vai custar nada para você. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Agora, vamos para o vídeo. Foi edificado em terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, inicialmente como um hospital para tuberculosos e depois como hospital psiquiátrico. Está situado numa região com clima de montanha, o que na época era considerada ideal para a cura da tuberculose e por alguns médicos como local ideal para o tratamento de doenças psiquiátricas. O primeiro diretor da instituição foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Pelo menos em Barbacena, na cidade do Holocausto Brasileiro, mais de 60 mil pessoas perderam a vida no Hospital Colônia, sendo 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina. Até o início dos anos 80, um comércio que incluía ainda a negociação de peças anatômicas, como fígado e coração, além de esqueletos. 60 mil mortos. Esse é o resultado do tratamento manicomial executado no Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. Fundado em 1903, com capacidade para 200 leitos, o hospital contava com uma média de 5 mil pacientes em 1961 e ficou conhecido pelo genocídio em massa, ocorrido especialmente entre as décadas de 60 e 80. Trens com vagões lotados, chamados de trens de doido, semelhante aos dos campos de concentração alemães, despejavam diariamente os dejetos humanos para tratamento no hospital. Lá, suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados e seus nomes apagados, nus no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada, homens, mulheres e até mesmo crianças viveram ignorados. Comiam ratos e fezes, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violentados até a morte. Estima-se que cerca de 70% dos internados não tinham qualquer diagnóstico de doença mental. O hospital era destinado para a contenção dos indesejáveis, com função de higienização e sanitarismo da localidade, ou seja, sob as bases da teoria eugênica. Eram enviadas pessoas não agradáveis e incômodas para alguém com mais poder, como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, epiléticos, dependentes químicos, meninas grávidas e violentadas por seus patrões, esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Em resumo, era preciso livrar-se da escória, do mal social e do incômodo em um local onde ninguém pudesse ter acesso. Era a barbárie humana. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia e, ao morrer, davam lucro. Quando houve excesso de cadáveres e o comércio encolheu, os corpos passaram a ser decompostos em ácido no pátio da colônia.
na frente dos pacientes ainda vivos, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Pacientes eram separados por sexo, idade e características físicas. Como Colônia não tratava apenas pessoas da cidade, muitas vinham de fora, desembarcando de trem. Em 1933, o escritor Guimarães Rosa, que trabalhou brevemente como médico no Colônia, chamou aquilo de trem de doido. Anos depois, o cenário rendeu comparações inevitáveis com os campos de concentração nazistas, já que eles também eram abastecidos com trens. A desumanização se espalhava pelos 16 pavilhões, onde faltavam água encanada e alimentos. Muitos internos bebiam e se banhavam no esgoto a céu aberto, com uma sucessão de maus tratos, frio e fome. Muitos não resistiam. O manicômio era parte de um circuito de instituições psiquiátricas desenvolvido no município mineiro de Barbacena, que incluía uma série de 7 prédios que abrigavam essas unidades de tratamento. Desses hospitais, ainda restam 3 em funcionamento. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles sua função específica. Pavilhão Zoroastro, para mulheres indigentes. Pavilhão Antônio Carlos, para homens indigentes. Pavilhão Afonso Pena. Pavilhão Milton Campos. Pavilhão Rodrigues Caldas e Pavilhão Júlio Moura. Durante o período da ditadura militar, os critérios médicos se tornaram menos importantes, conforme reportagem veiculada no jornal Tribuna de Minas. A instituição, transformada em um dos maiores hospícios do país, começou a inchar na década de 30, mas foi durante a ditadura militar que os conceitos médicos simplesmente desapareceram. Naquele período, foi nomeado para ocupar o cargo de diretor administrativo do Hospital Colônia de Barbacena um coronel reformado do Exército. Sua função era cuidar das compras e da infraestrutura oferecida aos pacientes. Na ocasião em que Basaglia visitava o hospital, fez as denúncias de maus tratos e abandono dos pacientes. O escritor Ronaldo Simões Coelho foi um dos responsáveis por revolucionar a psiquiatria brasileira, tendo papel importante na extinção do Hospital Colônia de Barbacena, ato que ficou marcado nas páginas do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Essa triste tragédia virou uma série de TV. Baseada no livro Holocausto Brasileiro, Colônia é uma série criada e desenvolvida por André Riston, cujo trabalho de pesquisa traz diversos detalhes sobre a época em que instituições manicomiais eram o reduto de pessoas cujos impedimentos mentais nem sempre eram pautados por médicos ou simplesmente reais. Mais tarde, a designação de Hospital Colônia de Barbacena foi alterada para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Atualmente é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fechado no fim dos anos 80. Alguns pacientes que sobreviveram à época da barbárie hoje recebem acompanhamento no Centro Hospitalar Psiquiátrico da cidade. Outros foram transferidos para Belo Horizonte. Apesar da mudança, as sequelas dos tempos sombrios em Barbacena até hoje não permitem a ressocialização plena.
Esse foi um de muitos absurdos vividos por muitas pessoas durante o período da ditadura no Brasil. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!